Boa noite, povo de Deus. Pai seja convosco. Com grande alegria, que eu atendo a esse chamado, primeiramente da parte de Deus e a pedido do nosso pastor. E eu convido você que trouxe sua Bíblia, a abrir ela lá em João capítulo 5, por favor. Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa noite abençoadora? Amém. Então esteja atento ao que o Espírito Santo vai falar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 5, versículo 2 em diante. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nessa hora, Pai, eu me coloco, Senhor, como instrumento, Pai, em Tuas mãos. E te peço, Senhor, que assim como o Senhor falou à Tua igreja, Pai, por meio da minha vida de manhã, o Senhor também o faça assim à noite. Meu Deus, que Teu Santo Espírito, Pai, fique à vontade, Senhor, em nosso meio. E que Ele ache, Pai, nessa noite, corações disponíveis, Pai, para que Ele possa entrar. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela cumpra, Senhor, nessa noite o propósito dela, para a honra e glória do Teu santo nome. E eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, amados. Eu ontem tive a oportunidade de estar com o nosso pastor em um evento de casais no qual ele foi levar a palavra, mesmo com a coluna ali doendo, como ele falou, ele foi cumprir o ID do Senhor. E ao retornar, ele precisava de um momento de descanso hoje. Ele falou: meu filho, você pode trazer a palavra? Eu disse: amém, pastor. E ao chegar em casa, amados, eu já tinha uma palavra preparada, só que era para um culto específico. E eu disse: Senhor, e agora? Eu prego essa palavra ou não? E o Senhor me disse: olha, vai dar uma lida, vai ler, vai estudar um pouquinho. E o Senhor me trouxe essa palavra, amados, porque mais do que eu, mais do que o pastor, mais do que qualquer pessoa aqui, Deus sabe a necessidade da igreja. Ele sabe a sua necessidade. E Ele colocou essa palavra no meu coração. E nesse milagre, amados, que é o milagre de um paralítico, que Betesda já havia 38 anos, ela traz algumas lições para a nossa vida. E é sobre essas lições que eu quero tratar nessa noite com você. O significado da palavra Betesda significa lugar de misericórdia divina, ou casa de misericórdia divina. E como consequência disso, amados, as pessoas que iam até aquele lugar, elas encontravam o quê? Misericórdia, A igreja que nós estamos aqui é denominada casa de oração. E os ouvidos do Senhor estão atentos a todas as orações que são feitas nesse lugar. Então o Senhor não lhe trouxe aqui nessa noite em vão. Você veio com um propósito. Assim como cada um daquelas pessoas que estavam ali com as suas enfermidades, precisando receber a misericórdia da parte do Senhor, você também chegou aqui nessa noite precisando receber algo da parte de Deus. E o pastor, ele falou acho que umas 3 a 4 vezes, enquanto ele estava aqui no altar: hoje é dia de milagre. E eu tenho fé e eu creio na palavra do Senhor, porque ela não é mentirosa, que hoje à noite você vai receber o seu milagre. Você que está na sua casa aí também. E tendo ciência disso, amados, que ali era um lugar de misericórdia, o Senhor tratou algumas coisas comigo. O primeiro ponto que eu quero tratar nessa noite: o que tem nos paralisado? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A paralisia daquele homem ali, que havia 38 anos se encontrava naquele lugar ali,
ela era uma paralisia física provocada pelo pecado daquele homem. Se nós formos ler aqui o versículo 14, vai dizer que depois que Jesus o encontrou no templo, Jesus disse: eis que você já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então aquela paralisia daquele homem estava vinculada ao pecado, né? A coisas que ele tinha cometido, que ele precisava tirar da vida dele, mas que sozinho ele não conseguia. Por que sozinho ele não conseguia? Porque nós vamos ver aqui por meio da palavra que todas as vezes que o anjo descia, que agitava ali aquelas águas, que ele precisava entrar para receber a cura, não tinha ninguém que o ajudasse. Ele estava na dependência naquele momento ali do homem. Mas tem uma parte aqui, amados, muito interessante que nós vamos tratar, que fala justamente da nossa dependência em quem? Em Jesus Cristo. Quando nós deixamos de olhar para o homem e olhamos para Jesus. E falando nisso, amados, o que tem nos paralisado, eu entendo o seguinte, aí o Senhor me deu um versículo para comprovar isso. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Você que tem a sua Bíblia aí, abra ou então anote. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e bebedices, glutonarias e contra coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui a palavra ela está sendo direcionada acerca da salvação, mas vamos trazer isso para o contexto da palavra que eu estava lendo. Isso daqui nada mais nada menos seria o quê? O pecado que muitas das vezes nos paralisa. Nos paralisa, não permite que a gente prossiga em direção ao nosso alvo, que é Jesus Cristo. E esse pecado, amado, ele acaba fazendo separação entre nós e Deus. Ele acaba distanciando, ele acaba paralisando para que você não caminhe nos projetos e nos planos que Deus já estabeleceu para a sua vida. Aquele homem, ele não estava ali por um acaso. Ele estava ali para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele através de Jesus. Muitas pessoas se encontravam ali com suas enfermidades. Mas e por que Jesus foi diretamente a esse homem? A própria palavra aqui vai dizer que Jesus, quando chega ali, Jesus encontra aquele homem, 38 anos ali, e Jesus se move de compaixão por aquele homem. A misericórdia naquele momento do Senhor alcança aquele homem. E Jesus disse: não, as outras pessoas que têm condições de serem colocadas lá dentro do tanque, elas vão. Mas e esse homem que não tinha ninguém para ajudar ele, Wallace? Como era que ele ia chegar lá naquele lugar? Quando era que ele ia encontrar a cura dele? Quando era que ele ia ser tocado pelas águas? Se ninguém o levava. Muitas das vezes, amados, nós nos encontramos assim, sozinhos, sem o apoio de ninguém. As pessoas muitas vezes olham para a gente e dizem: você não vai conseguir, você não vai atingir o seu objetivo, você não vai entrar nesse tanque para você receber o seu milagre. Mas Jesus chega para nós, porque Jesus está aqui nessa noite, amém? E Jesus diz: ei, o milagre está nas minhas mãos, só depende de você. E quando a gente fala, amados, de paralisia, não existe só a paralisia física, propriamente dita, mas existe a paralisia emocional, a paralisia espiritual. Paralisia emocional, irmão Adriano, muitas pessoas se encontram, amados, em depressão, e tem aí síndrome do pânico, são frustradas porque não conseguem alcançar os seus objetivos. Será que aquele homem ele estava frustrado ali? 38 anos naquela mesma condição por causa do pecado que ele tinha? 38 anos, amados, naquela dependência ali, esperando que alguém estendesse a mão para ele e o ajudasse a entrar naquele tanque, e ninguém fez isso. Mas para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, Jesus uma hora chegou, e Jesus ele já chegou aqui, amém? Se nós formos tratar, amados, de coisas também espiritualmente que nos paralisa, né? Não só o pecado, mas a falta de comunhão com Deus, o distanciamento da gente de Deus por causa do pecado, vai fazer com que a gente não progrida, no que a gente não caminhe em direção ao Senhor. E a palavra do Senhor, ela diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. A gente não pode ficar parado, a gente não pode estagnar mediante essas situações que se levantam, que têm o poder, infelizmente, de nos paralisar quando nós permitimos.
Mas o Senhor vem aqui nessa noite nos lembrar que quando Ele está na nossa vida, como a gente vê aqui na campanha que está acontecendo na quinta-feira, quando o nosso alicerce é o Senhor, a gente não fica parado. Porque Jesus ele vai tirando, amados, tudo aquilo que nos impede de chegar na presença dEle. E aí o segundo ponto que eu queria tratar é justamente isso. Não podemos nos conformar com a condição em que nós nos encontramos. E daí você pode perguntar para mim, mas irmão Adriano, eu não tenho passado por muita dificuldade. Mas você acha que isso é o suficiente? Você acha que é só isso que Deus tem para fazer na sua vida? Não. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para você. Mas para que isso aconteça, a gente precisa o quê? Nos movimentar. Não podemos, amados, ficar parados, não podemos estagnar. E é esse movimento, essa atitude de não nos conformar com a situação que estamos, que vai fazer com que o milagre aconteça. É apenas um dos passos que a gente pode dar. E aí a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Versículo bastante conhecido. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então não se conforme com a situação que você se encontra. Por mais que ela seja favorável, por mais que ela seja cômoda, não se conforme. Ah, irmão Adriano, mas o meu casamento está bem, eu tenho um bom emprego, minha vida espiritual está bem, mas Deus tem muito mais para você, meu irmão. Deus tem muito mais. Deus quer te usar como instrumento, está tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, Deus vai lhe usar agora como instrumento, para que essa bênção que alcançou você, essa tranquilidade, essa paz que excede todo o entendimento, ela alcance outras pessoas. Porque como eu falei, a paralisia, ela não é só para a gente não, ela tem alcançado muitas pessoas, amados. E o instrumento para tirar essa paralisia da vida dessas pessoas vai ser eu e você. Deus vai nos usar em determinado momento, porque pessoas vão se apresentar paralisadas aqui, ó. Como eu falei, paralisadas emocionalmente, frustradas porque o seu casamento acabou. E ela vai chegar assim, quantas vezes acho que o pastor se depara com situações como essa. A pessoa chega lá com o casamento praticamente acabado, paralisado, porque ela não sabe mais a quem recorrer. E aí ela vai, pastor, minha última opção, já tentei de tudo, vim conversar com o senhor. Aí o instrumento que Deus vai usar, quem é? O pastor. Aí o pastor vai lá na Bíblia e vai dizer, olha, meu filho, minha filha, o caminho é esse aqui, olha. E agindo dessa forma, essa paralisia ela vai sair da sua vida. Isso que tem paralisado você vai ser lançado fora. E você vai começar a caminhar e você vai ver as coisas progredir. É necessário, amados, que nós não venhamos nos conformar com a situação que nós nos encontramos. Para que as coisas de Deus elas possam acontecer na nossa vida de forma especial, de forma plena. Para que as pessoas aí fora possam ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Ah, está tudo difícil aí fora, está todo mundo passando por dificuldade. E por que você não chora? Você também não está passando por dificuldade? Eu não choro porque eu tenho um Deus que me sustenta. Eu não choro porque Jesus é a minha rocha. E ainda se eu chorar, a palavra do Senhor diz que Ele vem e colhe as minhas lágrimas. É esse Jesus que eu estou falando para você. É essa palavra que eu creio, amados. Jesus está aqui nessa noite dizendo para mim e para você que Ele vai tirar toda a paralisia, assim como Ele fez na vida daquele homem. 38 anos ali, eu não sei quanto tempo essa luta tem perdurado na sua vida, eu não sei qual é o problema que você tem passado, mas a palavra do Senhor diz que Ele sonda e esquadrinha os corações. E se tem alguém que sabe a sua necessidade nessa noite, é Jesus, e Ele está aqui. Muitas das vezes, amado, nós não conseguimos nem orar, nem abrir a boca, do tamanho da dor e do peso que está sobre nós. Aí o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que vem sobre nós e colhe as nossas lágrimas e leva diante do altar do Senhor, porque quando a gente não sabe o que dizer, Ele intercede por nós. Talvez esse problema
tenha já se prolongado por algum tempo. Mas o milagre acontece hoje. Você crê? Você toma posse disso? Então creia, meu amado, que o milagre já aconteceu na sua vida. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. E mais um passo para que esse milagre aconteça nas nossas vidas, amados, é a perseverança. Talvez quando nós vamos ler essa palavra, a gente olha assim e diz, não, mas ele estava ali porque ele não conseguia andar. Mas, amados, se você parar e você for ler, você vai ver que todas as vezes que o anjo descia, ele tentava de alguma forma. Ele só não conseguia, mas ele tentava. Então ele estava ali fazendo o quê? Ele estava perseverando. Porque ele sabia que ali era o lugar de misericórdia. Quando você sai da sua casa, quando você se disponibiliza, quando você diz sim para o Senhor, que você vem até a igreja, quando você liga o monitor da sua casa para ouvir a palavra do Senhor, você está dizendo, Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor, eu estou perseverando. Culto ao altar da família, você vem, coloca aqui diante do altar do Senhor e você ora, mas as coisas não acontecem porque existe um tempo para acontecer, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. As coisas têm que acontecer no tempo de Deus, para que a glória dele se manifeste sobre a nossa vida. Mas uma hora acontece, uma hora o milagre acontece, uma hora aquela foto que você trouxe aqui daquela pessoa que se encontra nas drogas, ou que está desempregada, ou o casamento que está definhando, Jesus entra ali, coloca a mão e ele diz, ei, levanta e anda, toma a tua cama, toma essa paralisia aí e caminha. Ande em direção a mim. Porque eu estou diante de você, eu posso. O Senhor está dizendo que Ele pode fazer na sua vida muito mais do que você pensa ou imagina. É Ele que tem esse poder. Nós somos apenas, amados, instrumentos na mão do Senhor, para que Ele possa abençoar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que nos rodeiam. Para finalizarmos, amados, ainda sobre perseverança, Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Veja o que a palavra diz acerca da perseverança. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz perseverança, e a perseverança produz esperança, e a esperança ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ei, aquele homem estava passando uma luta já havia 38 anos, mas ele permaneceu perseverante. Eu tenho uma coisa para dizer para você, enquanto você estiver perseverando, enquanto você estiver olhando para Jesus, enquanto você identificar aquilo que tem lhe paralisado, e você começar a caminhar em direção a Jesus, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo, que o próprio Jesus vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Você que crê, aplauda o Senhor porque Ele merece. E amados, perseverança é a qualidade daquele que não desiste. Se você desistir, você nunca vai alcançar o seu milagre. E outro dia, pastor, estava vendo uma imagem que retrata muito essa questão da perseverança. Eram dois homens cavando para encontrar um tesouro. E um tinha uma jazida de diamantes na frente dele, e o outro tinha apenas um diamante diante dele. Aquele que tinha um diamante, ele consegue alcançar o diamante dele. Mas aquele outro que tinha uma jazida de diamante diante dele, pastor, estava um pouquinho mais distante. Se ele cavasse só mais um pouquinho, amados, ele ia alcançar vários diamantes. Mas ele parou. Resumindo, ele não alcançou o milagre, ele não alcançou a bênção que Deus tinha para ele. E se nós pararmos, isso acontece. A bênção está aqui, ó, na mão do Senhor. E Ele está dizendo, meu filho, minha filha, já está tudo preparado. Quando Daniel, ele ora ao Senhor, a Bíblia fala que no primeiro dia que Daniel orou, o Senhor já tinha ouvido, e um anjo foi liberado
para que viesse trazer a resposta da oração de Daniel. Mas o inimigo se levantou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o inimigo ele não vai ficar feliz quando você identificar aquilo que tem lhe paralisado e você começar a se movimentar em direção a Jesus, não. Mas se você perseverar, se você permanecer firme, Deus vai te dar a vitória. E para finalizarmos, qual tem sido o nosso alvo? Qual tem sido o nosso foco? O nosso foco tem sido o homem ou tem sido Jesus? Ainda lá em João, capítulo 5, no versículo 7, diz o seguinte: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ei, amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus, ele está aqui nessa noite, justamente fazendo o que ele fez na vida desse paralítico. Ele está com um milagre na palma das mãos e ele já declarou a bênção sobre a sua vida e sobre a minha vida. Mas é necessário, infelizmente, nós temos essa dificuldade de assimilar a voz do Senhor. E às vezes Jesus ele está falando comigo e com você e a gente não consegue identificar, porque a gente tira a nossa atenção de Jesus e coloca a nossa atenção no homem. Jesus pergunta para ele: ei, você quer ser curado? E ele diz: Senhor, o homem não me ajuda. Mas Jesus estava falando: você quer ser curado? E Jesus está dizendo para você nessa noite: você quer ser curado? Você quer receber o seu milagre? Você quer receber a sua bênção? Então não olhe para o homem. O que passou, amados, ficou para trás. Naquele momento ali, o dono da bênção, aquele que podia restaurar a saúde daquele homem, estava diante dele. E Jesus estava dizendo: ei, meu irmão, eu estou dizendo para você, preste atenção. Levanta, toma a tua cama e anda. Mas o homem ele estava frustrado com aquela situação, frustrado com as pessoas que estavam à volta dele, e ele não conseguia, pastor, identificar que era Jesus. Ei, Jesus está aqui nessa noite, diante da gente, dizendo: ei, você quer ser curado? Então levanta, toma a tua cama e anda. Olhe para mim, porque eu preciso ser o seu alvo, não o homem. O homem, amados, ele vai nos decepcionar, ele vai nos frustrar muitas vezes. Mas a gente não pode voltar a nossa atenção para o homem, porque quando a gente volta a nossa atenção para o homem, a gente deixa de olhar para Jesus. E se a gente deixa de olhar para Jesus, a gente perde a nossa bênção. E eu não quero perder a minha bênção. E eu sei que você também não quer perder a sua bênção. Então por isso Jesus está dizendo aqui: ei, olhe para mim. Eu sou o seu alvo. Eu sou o seu alicerce. Eu sou o caminho que você tem que andar. É isso que Jesus está dizendo para a gente nessa noite. E para não ficar, amados, nas minhas palavras, Filipenses capítulo 3, no versículo 13 e 14. Abra sua Bíblia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quanto a mim, já não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está onde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Jesus é a sua vocação. Jesus é a sua bênção. Jesus é aquilo que você precisa. Jesus é tudo, amado, que nós precisamos. E nós não podemos, ele dizendo aqui ao apóstolo Paulo: ei, as coisas ficam para trás. Eu esqueço disso. Eu não posso ficar com meus olhos fitos no homem, porque Jesus tem coisas para mim. Jesus tem bênçãos para mim. Jesus quer me usar. Ei, amados, quando eu olho para a minha vida, eu creio que assim mesmo com você também. Quando você olha para a sua vida, quem era você antes de Jesus e quem é você agora com Jesus? Foi assim na vida desse homem. Quem era ele antes de Jesus chegar? Pecador, paralítico, doente, frustrado, não tinha perspectiva de nada. Aí chega Jesus, transforma tudo, porque como o pastor falou aqui, aonde Jesus chega, tudo se transforma. Tudo se transforma. Jesus chega ali e diz para aquele homem: ei, eu vou tirar da sua vida agora toda a paralisia. Você vai pegar a sua cama, você vai levantar, você vai andar, você vai dar testemunho, você vai me glorificar. E observação para a gente:
vai e não peques mais. Persevere nisso que eu estou lhe falando. Persevere nas bênçãos que eu tenho para te dar. Persevere no alicerce que sou eu. Persevere nos meus caminhos. Persevere na palavra. Sabe, amados, a cada dia que passa eu fico mais convicto disso. Se não for a palavra de Deus na nossa vida, nós estamos, amados, ferrados. Nós estamos acabados. E a cada dia, pastor, que eu leio mais a palavra, eu sei que eu preciso a cada dia tirar da minha vida tudo aquilo que tem me paralisado. Mas como é que eu consigo isso? Palavra. Conhecimento da palavra do Senhor, amados, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Conhecimento é libertador. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus, ele se denomina como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então precisamos conhecer esse Jesus. Precisamos ser íntimos dele. Precisamos, quando as pessoas perguntarem ali fora: por que você serve a Jesus? Você abrir a boca e você falar com convicção: porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Porque Ele é meu Deus. Ele é o meu sustento. E a minha dependência não está no homem. A minha dependência está no Senhor. E essa é a palavra do Senhor para a gente, amados, nessa noite. Que a gente nunca, em momento nenhum, a gente venha permitir que as paralisias nos impeçam de nos relacionar com o Senhor. Que essas situações que se levantam, seja ela física, emocional ou espiritual, não venha nos paralisar. Amém? Fique de pé no seu lugar. No culto da manhã, amados, todos os cultos são especiais, mas no culto da manhã foi muito especial para mim. Eu creio para quem estava aqui também, e para quem estava em casa eu creio que recebeu também. Quando o louvor, amados, ele começou a entoar os louvores aqui no altar, e o pastor falou algo interessante aqui quando ele estava no altar, que um culto, para ser bom, ele não depende da estrutura física, né? Ele depende de você. E eu estava tão receptivo à presença do Espírito Santo de manhã, como eu estou aqui nessa hora, mas de manhã foi algo muito especial. Quando eu subi nesse altar, amados, e quando eu olhei para mim, eu pude dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque outrora eu estava como esse homem paralítico. Eu olhava para a minha vida, eu não tinha perspectiva de nada. Mas Jesus, Ele me alcançou. Sabe por que Ele me alcançou, amados? Porque tinha pessoas que oravam por mim, que perseveravam em oração, assim como você faz pela sua família. Meu pai, ele não teve o privilégio de me ver no altar trazendo a palavra, mas ele orou para que todos os dias o Senhor, Ele me guardasse e me tirasse do caminho que eu estava trilhando. E sabe o que eu sou hoje aqui em cima desse altar? Um milagre do Senhor, assim como você é aqui. Você é um milagre do Senhor. Você é a prova do amor de Deus nessa noite. Se você está aqui, é porque Jesus te alcançou. E não deixe isso, amado, se perder na sua vida. Em momento nenhum, seja sempre grato a Deus, porque Jesus uma hora te alcançou. Amém? Feche seus olhos. Senhor, é com grande alegria, Pai, que nós estamos, Senhor, na Tua casa nessa noite, para louvar, Senhor, bendizer o Teu nome, para que através da Tua palavra, Senhor, nós possamos ser tratados, porque o Senhor sabe, Senhor, da nossa necessidade. Quantas coisas, Senhor, no nosso decorrer, no nosso dia a dia, tem se levantado, Senhor, para nos paralisar, seja no trabalho, seja em casa, Pai, seja muitas vezes, Senhor, na igreja, seja na onde for, o inimigo, ele se levanta, Senhor, para que a gente pare e a gente não prossiga, Pai, para aquilo que o Senhor já determinou para cada um de nós. Mas o Senhor, Pai, nos trouxe nessa noite aqui, Pai, para nos lembrar
que quando nós identificamos, Senhor, aquilo que tem nos paralisado, quando nós não nos conformamos, Senhor, com a situação que nos encontramos, e quando perseveramos, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, e colocamos o Senhor como um alvo, e prosseguimos, Pai, como disse a Tua palavra, para o Senhor, milagres acontecem, Pai. O Senhor tira, Pai, toda a paralisia, e o Senhor nos faz levantar e caminhar, Pai, em direção ao Senhor. E por isso, Pai, é que nós somos gratos, porque nós vemos, Pai, a cada dia o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Vemos a Tua mão, Pai, estendida, e se estamos aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado, Pai, de todo o mal que tem se levantado. E por isso, Senhor, nós somos gratos. Faz, Senhor, com que a cada dia tenhamos um coração, Pai, inclinado, Senhor, para Ti. Que a cada dia, Pai, possamos ter um espírito contrito, Pai, com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a cada dia, Pai, possamos declarar que a nossa dependência, ela não está no homem, mas a nossa dependência, ela está no Senhor. E que o Teu nome, Pai, seja glorificado nas nossas vidas, hoje e sempre, Pai. Amém, Senhor, e graças a Deus.